Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Toca Ficha. Eu sou Rubem Chaves. Eu sou Matheus Winkler. E eu sou a Camila. E hoje a nossa tocação de ficha vai ser meio no escurinho assim, Será? meio escondidinha, né? Com café. Com café, com bastante café. Meio morcegão, assim, né? Meio no escuro, assim, que a galera da rádio... A gente trouxe, acho que a primeira radiologista aqui, a gente já vai apresentar já a convidada. A galera da rádio gosta, né, desse ambiente escurinho aí, não gosta de conversar muito, né? Tô brincando. Mas em radiologia, no consultório particular, é isso? E a gente vai descobrir isso, né? Se é possível aplicar a especialidade radiológica e imaginológica no consultório particular, quais são os caminhos para isso, né? E por isso que a gente trouxe aqui a nossa convidada. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dela e já começamos a tocar de ficha com ela aqui, tá? A Camila, ela é formada em medicina pela Unisul, em 2010 em Tubarão, grande Tubarão lá de Santa Catarina. Um abraço pro pessoal de Tubarão. Ela tem especialização em saúde da família, ficou 1 ano e meio trabalhando com saúde da família e depois acabou rumando ali para a parte de radiologia, diagnóstico por imagem no INCA, né? Fez residência no INCA, uma instituição super renomada ali no Rio e bastante centenária até, né? O INCA é bem tradicional, assim, em termos até de existência ali de anos, né? Fez um ano adicional de radiologia mamária aqui na USP, aqui no HC, e voltou para Santa Catarina trabalhar ali na região de Joinville, Itajaí. E hoje ela vive em Balneário Pissarras, do nosso glorioso Fernando, nosso amigo Fernando. Poucos provavelmente vão conhecer o Fernando, mas quem é mais chegado a gente conhece. Fernandinho aí. Um abraço para ele. E hoje ela implementou a clínica dela, que é a Altra. É isso, né? Isso. A outra ali. É uma clínica dedicada aos cuidados da mulher e ela vai contar um pouco mais desse desafio aí. Bom, Camila, seja bem-vinda. Obrigado pelo aceitar o convite, de se deslocar até aqui para os estúdios AF aqui, que estão... Como vocês podem ver, estão decorados. Uma roupagem nova aqui. A gente não é o podcast da Barbie, tá? A gente é o podcast Toca Ficha, que tá dentro do ecossistema da AF. A gente tem um maior orgulho de fazer parte disso, tá? Bom, seja bem-vinda então, Camila. A gente agradece a participação. Conta um pouquinho mais como que foi a sua tocação de ficha aí no começo da sua carreira, como que foi essa decisão de você fazer rádio, sair da medicina de família e ir pra rádio, uma coisa que às vezes a gente não enxerga uma conexão tão grande assim, né? Como que foi esses primeiros passos aí depois de formado? Na verdade, eu saí da faculdade querendo fazer uma especialidade clínica, né? A minha ideia inicial era fazer endócrino até. Mas aí, fui pro PSF, porque eu me formei numa metade de ano, né? E as provas de residência normalmente eram no final de ano. São no final de ano, né? Uhum. Sim. E aí, fui trabalhar nesse meio ano ali. E aí, fiquei trabalhando. Fiz faculdade particular também, né? Queria ganhar um pouquinho de dinheiro. Fiquei trabalhando. E aí, na verdade, no PSF... Na minha época chamava PSF, não sei se ainda chama assim. Chama. E aí... É ESF agora, né? Acho que é estratégia. E aí Perdão aí, pessoal. MCF, perdão. E aí, na verdade, dentro, né, dessas consultas, assim, eu fui vendo que, na verdade, talvez eu não quisesse uma especialidade clínica, né? Uhum. Endócrino é uma especialidade complicada, né? Vinha aqueles senhorzinhos diabéticos que a gente... Difícil de compensar, né? Exige muito cuidado. E acho que eu não quero endócrino. Uhum. E aí, fui fugindo um pouco das especialidades clínicas, assim, anestésio. Aí fiz estágio em anestésio. Enfim, acabei pensando em fazer rádio. Uhum. Aí fiz residência, passei no INCA, fui pro Rio. E aí cheguei na rádio e falei, não quero. Quase desisti, assim, né? Fiquei lá 1 ano, também... O Rio, assim, desculpe... Você é uma gringa, né, no Rio. Cariocas, assim, mas... O pessoal ia falar inglês com você. Muito, né? Restaurante, lugar turístico, assim, sempre. Sempre. Não, sou brasileira, tá tudo certo. I'm Brazilian, pessoal, people. Até tinha uma história de que a gente ia pra praia, né? A gente alugava cadeira, né? Tipo, não deixa a Camila lá alugar a cadeira, que senão cobra o dobro, né? Tipo, vai alguém... Então, era mais ou menos isso. Mas, enfim, fui pro Rio, e aí na rádio, na verdade, eu não me descobri. Você não se encontrou assim? Quando que tu quase desistiu? Foi primeiro ano? O primeiro ano eu resisti. Falei, não, né? Talvez seja só o primeiro ano, vamos lá. Uhum. E aí chegou no segundo ano, eu falei, não, realmente a rádio não é pra mim, né? Esse negócio de ficar sem contato com o paciente, sala escura, né? Uhum. Eu acho que eu quero, né? Esse contato, assim, essa coisa de saber o que acontece depois, porque... A gente não vê o paciente, né? Eu adorava fazer ultrassom por conta do contato ali, mas assim, aí você fez lá um diagnóstico, mas aí você não sabe o que aconteceu, né? Viveu, não viveu. Eu tinha essa coisa assim de
de querer, né, saber mais, assim. Aí eu fiz um estágio em radiologia mamária, né, porque a gente faz um estágio no final da R1 e no R3 que a gente passa mais na mama. E aí ali eu me descobri. Ali você começou a ter mais contato ali, né, com a mulher, com o paciente e tal. E você não tava a tão mama, aquele... ela tem uma coisa meio de início, meio e fim, assim, né? Porque você faz o diagnóstico, normalmente você faz a biópsia, né? E aí você sabe o diagnóstico, né? Ah, não, isso aqui não é nada, isso aqui deu câncer. No INCA, né, tem todo esse aparato de a paciente já tratar ali. Então, né, a gente também fica sabendo... ficava sabendo, né? Ah, não, tinha ido bem, tinha feito cirurgia, depois voltava para os exames de segmento, né? Legal. Semestrais e tal. Eu falei, não, então acho que é aqui mesmo, né? Tipo, vou ficar na rádio, mas eu vou para essa área. Você tinha uma interface um pouco mais de enxergar a evolução do paciente. Isso. E fazer o follow-up e também de... E aí a gente vai entrar nessa questão, né? Mas de resolver um pouco essa... É uma dor do mercado, né? Da mulherada de ter dificuldade de achar um serviço que faça o exame de uma maneira não só do ponto de vista técnico de entregar aquilo que ela está procurando, né? Que o médico assistencial pediu, mas também de ela entregar um ambiente que não seja aquela experiência fria, aquela coisa meio que impessoal e uma coisa assim muito... Às vezes até constrangedora, assim, né? De fazer exame com qualquer um, assim. Não que as pessoas não saibam fazer tecnicamente o exame, mas... Às vezes aquela coisa de você entrar numa sala que tem um monte de gente íntimo, ali... Né? Muito íntimo, é um momento muito íntimo, assim, da mulher. Você mostra uma parte íntima do seu corpo, né? Faço muito exame ginecológico também. Acabei indo muito pra essa área, assim, no decorrer dos anos. Mas é muito íntimo, assim, né? Sim. Até hoje, assim, quando a paciente não sabe se ela marcou exame comigo, porque eu ainda trabalho em clínica que o paciente vai pela clínica, né? Então, quando ela entra na sala... Nossa, ainda bem que é uma mulher, né? Então tem muito disso, assim, né? Que às vezes os pacientes marcam o exame meio às cegas, assim, né? E queiram ou não, a gente se sente mais confortável de mostrar o corpo para uma mulher, né? E quando você já conhece o especialista que você vai fazer, você já vai muito mais tranquila, teoricamente, né? Você vai muito mais tranquilo. E como que... E aí uma pergunta, né? Porque você falou que você resolveu não seguir esse caminho da radiologia vampira, né? Vamos dizer. Que é aquela radiologia mais clássica, de ficar laudando exame ali. Que é um caminho, assim, que é perfeitamente plausível. Que tem muita gente que gosta. Claro. E eu acho que isso é importante. E acabou indo pra radiologia um pouquinho mais assistencial, mais próxima do paciente. Mais próxima do especialista que pede os exames, né? Isso. Como que você enxerga hoje a rádio de uma maneira geral, tanto dos colegas ali de residência, do cenário que tem ali em Santa Catarina? O povo tá aberto, assim, o povo da rádio tá aberto. Eu sei que tem vários radiologistas que acompanham a gente. E muitos, eles empreendem criando clínicas radiológicas e fazendo exames ali numa esteira de produção de exames mesmo, e aí num contexto de convênio. Mas tem alguns que estão indo para uma linha mais, assim, de entregar um serviço um pouco mais personalizado, tirar um pouco dessa frieza, né, do atendimento, tirar um pouco dessa cara de linha de produção, e trazer algumas camadas de experiência numa coisa que realmente é um grande tabu para as mulheres e que é fundamental, né? Fazer exames de rotina salva vidas, a gente sabe disso, e que às vezes a mulherada acaba protelando, não fazendo, por conta de experiências ruins, e até existem relatos de experiências ruins mesmo, de mulheres fazendo exame ginecológico, fazendo exame obstétrico e exame de mamas com radiologistas. Como que você vê esse cenário hoje em termos da cabeça do radiologista mesmo, e pensando nos radiologistas que estão ouvindo a gente aí? Então, eu acho que realmente tem os dois lados, assim. Eu tenho muitos amigos excelentes radiologistas que gostam... Eu chamo aí sim de tocação de ficha, assim, sabe? Você ficar ali numa pilha de laudo e ficar ali sozinho, sem compromisso com o horário de paciente, né? Não tem atendimento, então seu compromisso é com seus laudos, né? Você tem, sei lá, 50 laudos pra dar e você tem que dar até amanhã. Como você vai dar, o horário que você vai dar, se você vai dar de madrugada, tem ninguém te esperando, Sim, né? Claro, lógico. Então tem gente que gosta disso. Eu, infelizmente, acho que a gente entrou num processo aí de que laudo paga muito pouco, assim, né? Na minha opinião, eu não trabalho mais com isso. Trabalho ainda com laudo de ressonância de mama, mas em lugares que já pagam um pouquinho melhor e que eu já tive a oportunidade de escolher, assim, né? Isso eu faço, isso eu não faço, assim. Mas, enfim, tenho colegas que gostam muito disso e no volume se ganha muito dinheiro, né? Então, a gente chega aí com gente que ganha esses 60, 70 mil em laudo.
A vida que essas pessoas têm, eu não sei, né? Porque é muito alto. É muito alto. Recebi até... A gente vive recebendo, né? Proposta de emprego, acho que R$25 um laudo de ressonância, R$30 um laudo de ressonância, que às vezes você fica, sei lá, 40 minutos num exame, né? Exames mais complexos. E aí tem gente que gosta mesmo da radiologia, não gosta muito de pessoas, assim, né? Então, eu já gosto muito mais do ultrassom, né? Sim. Justamente porque ali, queira ou não, no ultrassom, por mais que eu ainda atendo em alguns lugares com plano de saúde. Então, eu tenho 15 minutos ali para fazer o exame, mas em 15 minutos eu faço uma anamnese, né? A troca é maior, né? Mão do paciente é outra coisa. Então, eu consigo valorizar, né? Tipo, não, a sua mama tá doendo aqui. Não, aqui não tem nada, né? Eu sei onde ela dói, eu sei. Então, pra mim, esse negócio de saber, assim, o que eu preciso procurar é muito importante, né? Até porque os médicos, quando fazem pedido de exame, não escrevem nada, né? Fica aí o puxão de orelha pros clínicos, né? Quando tu tava assim na residência, uma curiosidade minha, alguém falou alguma vez sobre fazer consultório particular na radiologia? Tu ouviu isso alguma vez? Então, você sabe que, na verdade, quando eu resolvi ir pra mama, que eu tava na R3, o chefe do INCA, ele falou, e aí, Cami, você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer rádio mama. Mas por quê, né? Porque rádio mama ninguém gostava. Ninguém gostava de mama, ou achava muito fácil, assim, muito simples. É só mama, né? Tipo, não tem mais nada pra você olhar, você só tem a mama. Tem um paciente do outro lado, né? Não, mas é só a mama, porque, tipo, o abdômen tem milhares de órgãos, né? A mama é só a mama, é muito fácil, capaz. Enfim. Aí eu falei, daí ele falou, mas você vai fazer mama por quê? Daí eu falei, cara, minha ideia é fazer como se fosse um consultório, isso no R3. E qual foi a reação? Qual que foi a reação dele, assim? Aí ele falou assim, mas você quer ser mastologista? Ele falou isso. E eu falei, não quero. E aí eu tinha uma... Quando eu entrei no INCA, a gente tinha uma radiologista que se chama Eliette Canella. Ela é muito famosa hoje, até hoje na mama, assim, trabalha muito com mama. Quando eu entrei, ela logo saiu, assim. Então, ela era um ícone, mas a gente não se conhecia muito. Ela já tava meio que se aposentando do INCA. Meio platônico até. Assim, ela foi uma das que instituiu o Cismama no Brasil. Então, ela era muito famosa no meio. Ela é muito famosa no meio. E a Eliette, no Rio, ela tem um consultório mais ou menos assim, né? Que a paciente, ela entra lá, ela tem um mamógrafo, ela tem um ultrassom, ela faz uma avaliação, né, inicial daqueles exames, já resolve o problema da paciente ali. Então, ela meio que foi uma inspiração, assim. Legal. Isso é bom. Ainda me inspira, apesar de estar mais distante dela, assim, mas ela é, né, o fluxo de... Era o que eu imaginava, assim, né, de a gente poder fazer uma consulta radiológica. E hoje eu consigo fazer isso no meu consultório. Então, às vezes, essa semana... Até eu tava aqui, não pude atender, mas essa semana minha secretária recebeu uma mensagem de uma paciente falando assim, eu fiz um ultrassom e o médico que fez o ultrassom disse que deu alterado e mandou eu falar com o meu médico. Mas eu tô muito preocupada. E me falaram que a doutora Camila me explica. Entendeu? E aí ela pediu pra marcar um outro ultrassom. A princípio, ainda não vi essa paciente que eu tô aqui, mas talvez eu não precise fazer um outro ultrassom. Talvez eu só precise ver que ela não tem nada, ou que ela tem uma coisa... Ou, na verdade, é orientar, sabe? Trazer clareza ali, né? Então, assim, eu acho que a gente, como radiologista, claro que a gente não pode... se meter, digamos assim, na conduta do assistente. Sim. Mas eu acho que a paciente sair dali com dúvida ou super preocupada com o que ela possa ter é um pouco inadmissível, assim, na minha visão, como radiologista, assim, né? Pelo menos dizer, você tem alguma coisa, né? Sei lá, se tem um cisto... Todos os dias eu recebo mensagem, assim, no Instagram. Doutor, eu tem um cisto no ovário. É um folículo funcional, sabe? Então, às vezes, tranquilizar a paciente pra ela sair dali, daquele ultrassom, porque... Exame é um negócio que dá medo. Você faz o exame e você não quer achar nada, né? Sim. Então, e no ultrassom é uma oportunidade que a gente, como médico, tem às vezes de justamente oferecer uma experiência diferente, né? De dizer, você tem isso, tem aquilo, agora você vai voltar no seu médico, ele vai te dizer, né, o que tem que fazer. Mas tranquilizar eu acho que é legal. Ter essa sensibilidade eu acho que é fundamental, né? De você saber conduzir a jornada do paciente e entender que pra gente ficar banal, né? Mais um paciente, mais um paciente. Eu acho que essa é a grande dificuldade, eu acho que não só do médico radiologista, mas de quem trabalha com exames e procedimentos, assim. Então, o ecocardiografista também tem esse mesmo desafio, guardar as devidas proporções, porque ele já tá um pouco com o pé mais na assistência, porque ele já é cardiologista, né? Mas quem trabalha com Doppler, às vezes um vascular, quem trabalha com a parte musculoesquelética, que é o meu caso, e que são, às vezes, ortopedistas, médicos do esportes, né?
E aí eu vejo que existe, dentro da cadeia produtiva de saúde, existe uma lacuna muito grande que são exames, tá? Por quê? Por vários motivos. Primeiro porque não existe muito critério para pedir, né? Então isso é um dos motivos das operadoras estar tendo um prejuízo grande. Sim. Porque os hospitais que estão convênio com as operadoras, eles pesam muitas vezes a mão em pedir muito exame e acaba que, a gente sabe que tem alguns exames que pagam bem, acaba que onera o sistema, e isso repassa de alguma maneira para o usuário, né? Então, a inflação está sendo puxada recentemente pelo aumento dos planos de saúde e dos grupos, né, os grandes grupos hospitalares. E esse é o motivo de cada vez mais os grupos hospitalares estão puxando a corda do outro lado e verticalizando tudo. Então agora não vai ter mais hospital, vai descredenciar todo mundo, é tudo in-house, entendeu? Então, a parte de exames e a parte de radiologia e imagem, eu acho que é um dos grandes pilares de gerar eficiência operacional, porque eu acho que tem que existir, porque isso você consegue fazer diagnóstico precoce e isso custa menos para o Estado, para as pessoas, né? Descobrir coisas precocemente e esse é o motivo de existir. Mas, ao mesmo tempo, tá um puxando a corda de um lado, outro puxando a corda do outro e o paciente no meio ali meio que perdido, não sabe muito bem se tá fazendo o exame certo, se não tá fazendo. Tem aquela questão também de iatrogenia quaternária, que é você pedir exames demais e aí você criar uma conduta que não deveria existir, baseada num exame, às vezes sem examinar direito o paciente. E eu estudo muito essa questão de exames, de custo, eficiência de exames, porque eu acho que uma das coisas mais legais da medicina é você saber dizer não, né? E saber explicar o porquê que você não vai pedir aquele exame e ter muita clareza nisso. E eu acho que o caminho muitas vezes é esse. E aí eu acho que o papel do rádio é explicar tanto para o médico como para os pacientes a necessidade ou não de exames. E eu acho que eu tenho contato com alguns rádios, e os rádios que eu mais conheço que são mais brilhantes assim, são os que conseguem fazer melhor essa interface entre paciente, médico, assistente, entender o caso e já propor, né, alguma coisa com relação a, vai precisar de fazer exame seriado, ou esse aqui fica tranquilo, não precisa mais nem pedir esse exame, ter essa sensibilidade, porque eu acho que isso gera muito valor para a cadeia produtiva, de maneira geral, assim, pensando em economizar um dinheiro, trazer bastante, não gerar um ambiente ansiogênico. Acho que hoje os exames são um motivo de muita ansiedade na população. Acho que é isso. Cara, um lance... E às vezes é assim, ó, é um pouquinho de paciência que você tem, de sensibilidade, de explicar pro médico, pro paciente, por que pedir ou não um exame. Você atira um peso enorme das pessoas, você vai onerar menos o sistema, as coisas vão fluir mais no final das contas, né? Eu acho que um grande aprendizado que a gente pode ter, que qualquer um pode ter contigo, com uma radiologista, qualquer médico pode aprender contigo nesse sentido, que tu enxergou que não é só um exame. Sim, e nunca é só um serviço. A gente tem muito essa ideia de que é só a consulta, é só o exame... Mas não, tem muita coisa aí porque tem esse paciente do outro lado. E às vezes a pessoa ela quer pagar mais para fazer algo que não seja só um exame mesmo. Sim. Como o exemplo que tu deu essa paciente que fez em outro lugar, entrou em toda essa questão de estar ansiosa com o diagnóstico, vai até um lugar, é desconfortável, faz um exame e o médico fala para ela, tem algo errado aqui. Isso. E não fala mais nada. Então, muitas pessoas têm essa experiência. E essas pessoas, elas estão dispostas a buscar algo diferente, que é um médico que vai oferecer um serviço que olha além de simplesmente entregar aquilo, mas da forma que se entrega. Isso. A pessoa do outro lado, como que tu pode acolhê-la, construir um relacionamento. Sim. E isso é a solução para qualquer especialidade, a gente pode achar uma forma de melhorar se a gente seguir essa mesma lógica que tu apresentou, né? O meu objetivo, assim, é tanto até agora, né, que eu tava desenvolvendo briefing, essas coisas de marca, etc. E o meu objetivo é não deixar ninguém com dúvida, assim, sabe? Eu às vezes até acho que eu falo demais, assim, sabe? Mas de realmente, assim, tanto o paciente quanto o médico assistente, né, que pediu o exame, eles saberem o próximo passo. Porque, de fato, assim, a gente faz, sei lá, às vezes a gente tem pouca radiologia na faculdade, né? Pelo menos eu tive muito pouco, assim. Então, às vezes, a gente até nem sabe indicar o exame correto, assim. Então, beleza, eu achei, sei lá, um cálculo ureteral, tipo... E aí, às vezes, o cara vai lá e pede uma ressonância, né? Não é o exame indicado. Então, eu colocar lá no meu lado, segue com tomografia, né? Dizer,
dar um próximo passo para o assistente, ou no caso da mama, né? Vamos fazer biópsia, vamos acompanhar em 6 meses. O médico assistente, ele também quer a segurança de que ele está recebendo um laudo com confiança. Né? Hoje também tenho várias mastologistas que mandam ali um exame para mim, que foi feito com algum outro colega, mas que ficaram na dúvida, né? Acompanho, faço biópsia, tipo, e aí mandam para mim para eu dar uma revisada, digamos assim, né? Porque elas também querem uma segurança de que não estão deixando passar nada. Então, pra gente é muito importante, tecnicamente, a gente saber o que tá fazendo para poder acolher o assistente, né? Para ele ter segurança de que ele tá conseguindo acompanhar essa paciente. Porque imagine que eu fale lá, né? Acompanha em 6 meses e é um câncer. Porque ela não vai acompanhar comigo, necessariamente. Ela vai acompanhar como mastologista. E aí chega em 6 meses, é um câncer. O mastologista também vai ficar super chateado, né? Então, o mastologista precisa dessa segurança e a paciente saber, você não precisa, você vai acompanhar em 6 meses ou não, a gente vai precisar fazer biópsia, né? Não precisa esperar até a consulta com o mastologista para saber, às vezes vai adiantando, né? Marcar com plano, marcar no SUS, Eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque a gente compartimentalizou demais a medicina, assim, até em excesso. Porque o rádio tem que ficar no quadrado dele, o especialista tem que ficar no quadrado dele. E aí, tipo, a gente tem um fluxo de informações muito fragmentadas, né? Que estão perdidas. O paciente, ele não tem a segurança de ouvir uma mesma linha de uma maneira coesa, né? Ao longo da jornada dele. Então, ele passa com o especialista, depois passa com o rádio, às vezes vai passar com um outro especialista de uma outra área. Não existe uma integração, uma conversa, não existe um fio condutor que leva o paciente para um caminho mais... claro. E aí não tô falando que é um caminho certo ou errado. É um caminho claro, da clareza do paciente. Pô, isso aqui é grave, não é? Você tem que se preocupar, quais são os próximos passos. E eu acho que a área da saúde, no mundo inteiro, não só no Brasil, ela peca muito nesse aspecto, né? De trazer clareza. E eu acho que o grande valor que existe na medicina particular é justamente trazer essa clareza, né? Trazer essa clareza atrelada a uma experiência que seja minimamente agradável, não seja aquela coisa, não, senta aí e faz o exame. Tipo, né, fica despido de qualquer jeito e tal, e às vezes não tem nenhum biombo ali, nada pra separar. É uma experiência ruim, né? E aí você não vai ter segurança nenhuma em confiar naquele diagnóstico, você não vai ter segurança nenhuma de voltar, de conduzir. Às vezes a mulherada fica ali realmente... fica sem um norte ali, né? Fica sem o norte. Uma coisa que eu gostaria de oferecer, né? E isso é o que o particular me proporciona hoje, é de a paciente ter a experiência completa, assim, né? Então, semana passada eu biopsiei uma amiga que chegou para fazer um exame de rotina, achamos um nódulo, já fizemos a biópsia, já saiu o resultado, a gente resolveu em 2, 3 dias, assim, né? Imagina isso no SUS, quanto tempo vai demorar. Ou no SUS, ou mesmo ficar 3 meses ansiosa pra caramba. Ou mesmo no plano de saúde, né? Porque existe, né? Ela vai ter que pegar a guia, vai ter que autorizar no plano. Então, não, Cami, já resolve aqui e tal. E a gente biopsiou na hora. Tinha tempo, né? Porque se você faz tudo rapidinho, não tenho como te biopsiar hoje, né? Vamos remarcar para quando tiver agenda, para que 3 semanas. Não, né? A gente já deixa um tempo maior, justamente prevendo um possível encaixe aí de uma biópsia. Tinha tempo, biopsiou, manda já pro resultado. Então, assim, esse é o tipo de coisa que me alegra, assim, né? De ter essa possibilidade no particular. Sim, total. Isso é bem legal. E aí você já tinha, então, essa visão de querer estruturar um serviço especializado em mama lá na residência. Então, aí na verdade, você não sabia certinho como ia fazer, mas você tinha vontade. Tinha desejo. Só que inicialmente também eu tinha, né, antes de pensar em mama e pensar no consultório, na verdade, eu também achava que radiologista não podia ter isso, assim, né? Porque imagina, né, um ultrassom custando não sei quantos mil, uma ressonância, uma tomografia, tipo, meu pai me perguntava, acho que foi uma decepçãozinha pro meu pai eu fazer rádio, assim, né? Porque você vai ter consultório? Eu falava, não, pai. Rádio trabalha para outro. Meu pai é contador. Ele é contador. Não é nem da medicina. Mas ele deve ter ficado pensando, minha filha é médica e não vai ter consultório. Você vai falar, não, vou trabalhar pros outros, né? E essa era vou trabalhar pros outros, porque como que eu vou comprar uma ressonância de 2 milhões, né? Como que eu vou ter, tudo muito caro, né? Os equipamentos de imagem, assim. Então, era uma crença que eu tinha também, que eu jamais teria alguma coisa, né? E aí, quando eu pesquisei, assim, não, beleza, vou pra mama, um mamógrafo. Um mamógrafo massa, 500, 600 mil, né? Um ultrassom, 300 mil. Falei, não, acho que não vai rolar mesmo, né? Acho que muito investimento e tal. E aí, mas enfim, né? Aí as coisas, elas vão acontecendo, né? O fluxo vai indo, assim, né? Então, quando acabei a mama, fui pra Joinville,
e comecei a trabalhar só com mama, numa clínica de mastologistas. E aí foquei muito nessa parte de mulher mesmo, ginecológica. Hoje, mesmo atendendo em alguma clínica com plano de saúde, 95% do meu público é feminino, assim. Então, legal. E aí, muito nichado. E aí você trouxe alguns pontos que são fundamentais, né? Pra gente abrir um negócio em saúde, que eu acho que é ouvir as queixas dos pacientes e refletir sobre, pensar sobre. Porque a galera às vezes vem com uma ideia assim, tipo, o que dá mais dinheiro, né, na medicina? E aí eu sempre falo, cara, o que dá mais dinheiro na medicina é você saber quais são os problemas da jornada dos pacientes para resolver, independente da especialidade, né? Para resolver aquilo que eles estão tentando resolver e você tentar se colocar nessa lacuna do mercado, né? E é isso que dá mais dinheiro na medicina. Porque é o de fato que resolve aquilo que as pessoas estão com uma dor mais latente. Não necessariamente aquilo lá é tipo um objeto de desejo estético, né? Como a gente tem essa percepção de que, só ganha dinheiro cirurgia plástica ou estética. Tem muito médico que fala isso, né? Na medicina a única coisa que dá certo é estética, porque o resto são muitas mentiras, cara. E são mentiras que não são coisas assim, que realmente isso aí não é uma verdade. E aí, a provocação que eu sempre faço pros alunos, tanto da mentoria, quanto a galera que segue a gente no Instagram, tenta enxergar dentro do seu círculo de competência, como médico especialista, aquilo que não está sendo bem resolvido. Por quê? Porque aquilo que não está sendo bem resolvido é uma dor latente e são vários problemas e mazelas que a gente tem em todos os sistemas de saúde do Brasil, tanto no sistema público, sistema de medicina complementar, que é convênio, até outros particulares, às vezes, têm esses mesmos problemas. E é impressionante isso, porque realmente tem. A gente vai ver outros particulares mesmo, e gente que cobra caro, às vezes tem problemas parecidos também. E você enxergar os problemas, e geralmente os pacientes estão gritando, estão reclamando, né? É demora, é dificuldade de encontrar, é frieza na condução, é falta de visibilidade, não entendi nada. E são os mesmos problemas nos diferentes nichos da medicina, e nas diferentes pessoas que estão nesses nichos, mas eles se repetem. E geralmente o médico pouco valoriza isso e às vezes pelo contrário. Ele vem numa cultura que reforça que o paciente é chato, que o paciente tá folgando, que o paciente quer tudo, que o paciente se acha sabichão. E às vezes você quebrar um pouco dessa cultura e se expor um pouco mais a ouvir os pacientes e se apaixonar pela dor do paciente e não pela sua capacidade técnica é o que faz um negócio surgir, né? Conta um pouco mais pra gente como que surgiu isso, né? Que você trouxe alguns casos de pacientes que reclamaram e que passaram até em outros locais. E é muita história também da Olympus. A Olympus surgiu de uma necessidade do mercado, que a gente ouvia frequentemente dos pacientes, né? Cara, antes até da Camila contar, acho que é um ponto interessante, falou que teve uma inspiração, né? Uma pessoa que foi uma inspiração. Todo mundo falava que não podia, que não tinha como ter consultório particular, te zoaram, falaram, tu é o quê? Mastologista agora pra ter consultório? Mas teve uma pessoa que te inspirou. E que nem sabe. E que nem sabe que te inspirou. Isso é muito legal. Até pensando em quem está do outro lado ouvindo, quantos radiologistas podem estar escutando e o fato de saberem que existe aqui uma radiologista que vive de consultório particular pode trazer ideias para eles e acender essa chama. Então, como é que foi assim esse processo de tu decidir fazer isso, mesmo só com uma inspiração e com todo mundo em volta dizendo que não podia? Na verdade, até esses dias a gente tava falando porque eu entrei no grupo do MCP da ginecologia, né? Porque tem um espírito de ginecologista em mim, né? E aí o pessoal falando, né? Quando vocês sentiram que, né, era a hora de abrir. E eu até comentei nesse grupo, falei, acho que é um pouco de feeling, assim, sabe? Eu já atendia lá em Balneário Pissarras há uns 3 anos. Então eu já via um público recorrente, né? Tal pessoa me indicou, eu vim porque minha irmã veio, né? Mas começou primeiro, o feeling surge de você observar as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas nem observam. Isso. O cara fica ali, tipo, totalmente no automático ali. E nunca observa, né? Isso. Quem que tá vindo, não aprende o nome das pessoas e tal. E eu sou uma pessoa que eu tenho um negócio que é muito bom a meu favor, que eu tenho uma memória maravilhosa. Então, essa paciente, ela chegava 1 ano depois, eu lembrava tudo que tinha, né? Tudo que ela tinha me contado, de onde ela morava, isso é o meu favor, assim, A né? pessoa só quer fazer exame contigo e, depois. Inclusive, eu brincava às vezes, que às vezes eu não lembrava o nome da pessoa, até hoje eu falo isso, mas eu lembrava do útero. Então, eu colocava lá o transdutor e falava, já vi esse útero. Então, eu tenho isso, assim, né? Então, e aí, né? Como é que foi? E as pessoas, elas querem ser ouvidas, né? Então, a pessoa às vezes chegava e falava assim,
Tem até uma história de uma paciente que é um pouco mais velha, que conheceu o namorado no Rio, e aí depois se mudou pra Pissarras e tal. E aí ela entrou na sala, eu lembrava dessa história, que era meio icônica, tinha morado no Rio e tal. E aí ela ficou, tipo, super admirada que eu lembrava dessa história, assim. Então as pessoas, elas gostam disso, de se sentirem especiais, né? Tá. Enfim, aí tinha essa recorrência, indicação, etc. Eu falei, acho que tá na hora, assim, acho que eu posso partir pra um negócio, assim. E aí, eu precisava de uma sala. Pissarras é uma cidade pequena, mas que tá crescendo muito. E eu precisava de uma sala com 2 banheiros necessariamente. Sim. Do nada apareceu uma sala com 2 banheiros. Falei, então, acho que pode ser a hora. E aí eu fui construindo, tô desde dezembro do ano passado. Tô desde dezembro, né, nessa construção. A gente inaugurou em julho, mas tô desde dezembro ali nessa construção. E aí até acho legal a gente dizer que quando a gente foi construindo, eu contratei uma menina para me ajudar a nomear o lugar e um outro rapaz maravilhoso que fez toda a minha parte de identificação visual. Ficou bem bonito mesmo. E Altra significa especialista em ouvir, vem de audição. Nossa. Né? Então, assim, eu sempre falo que, tipo, eu sou radiologista, né? Então, primordialmente eu vejo, né? Mas eu tinha esse diferencial, de que era de fato ouvir, entendeu? Então, tipo, quando ela me apresentou esse nome, ela apresentou alguns outros, eu falei, certamente é esse, assim, né? Veio muito de encontro ao que eu queria, assim, né? De fato, assim, a gente ter... Até porque se eu consigo, né, como radiologista, ouvir tudo que o paciente tem para me dizer, eu vou valorizar ou não um achado de exame. Né? Então, eventualmente, o que talvez eu passaria despercebido num ultrassom, eu vou valorizar, né? Ou não, entendeu? Então, tem muito a ver, assim, a gente como radiologista, a gente não pode esquecer que a gente é médico, né? E que não é simplesmente executar o exame ou dar o laudo. É você saber o que seu paciente está sentindo. Eu sou meio difícil de trabalhar, assim, com laudo e coisa, porque eu fico ligando para paciente, sabe? Tipo, catando informação, fico pedindo para as meninas das empresas, né, das quais eu dou laudo, falo, eu preciso de todos os exames. Então, tipo, eu acho que elas nem gostam muito de mim, sabe? Porque o meu laudo, tipo, eu preciso esmiuçar, assim. E eu acho que é isso. Né? Mas eu acho que é aí. Você não é só radiologista, você é médica radiologista. Então, mas aí é que tá. Eu acho que é aí que às vezes o radiologista se perde. E é aí que a gente erra, às vezes, né? Que a gente não dá um achado lá num exame que deveria dar, entendeu? Essa pilha de laudo que você lauda ali, né? 20 exames em 1 hora, você deixa passar. Existe muita dissociação clínico-radiológica. Tem vários estudos que mostram isso, né? Por exemplo, eu trabalho mais com a parte de músculo, né? Então eu sei dizer mais dessa parte. Eu sei que, tipo, exames de imagem de coluna. Você pegar 100 pessoas aleatórias, 30, 40, às vezes vai ter associações, questões degenerativas ali de coluna, que não necessariamente vão estar relacionadas com o sintoma da pessoa. E pelo contrário, a maior parte das vezes, sei lá, 10% desses 30, tipo umas 3, 4 pessoas, vão ter sintomas relacionados com aquilo que você achou de alteração degenerativa. Então, e essa dissociação clínico-radiológica leva a uma associação psicossomática depois, né? Você tem que saber explicar pro paciente, não é assim, tipo... E você tem que saber o que valorizar ou não no laudo de acordo com a clínica. Então, aí tem 2 problemas para resolver isso daí, né? O paciente, o médico assistente tem que saber pedir, tem que saber escrever o que ele espera. Exatamente. Né? Porque também senão fica difícil pro cara pegar um exame ali, só a imagem e direcionar. E aí um problema adicional, que é você ter essa leitura e você ir atrás de informações básicas que vão te ajudar a compilar um bom laudo direcionado para aquilo que o cara quer resolver, né? Que aí o radiologista tem que entrar. Isso. E aí eu acho que isso que é o bonito do ultrassom. Pra mim, eu sou fantástico, eu sou apaixonado por ultrassom, né? Pra mim é uma arte, assim. Matheusão sabe. Cara, você consegue fazer tudo isso de uma maneira dinâmica. Entendeu? Você consegue conversando com o paciente, você consegue ir vendo, mexendo, você consegue direcionando, na parte de mexendo. É incrível como tranquiliza o paciente no momento que tu mostra pra ele uma imagem e fala, tá vendo aqui? E explica pra ele o que é. Entende que aquela era uma preocupação dele, que é muito do que vocês estavam falando da questão de muitos procuram aquilo que dá mais dinheiro. Mas eu vejo que os profissionais que mais se destacam é quem agrega valor. E como que a gente agrega mais valor? Não buscando onde está o dinheiro, mas buscando problemas para resolver. Se a gente resolve problemas, a gente naturalmente vai se destacar ao resolver esses problemas. Porque
a gente vê pessoas que consistentemente têm as mesmas queixas. Daí a gente fica tão obcecado com, o que eu posso fazer na medicina que vai dar dinheiro? Ao invés de ver que tem uma série de problemas ali. Que são às vezes muito básicos, né? Às vezes muito básicos. E pra ti, quando tu começou a clínica, eu sei que tu largou alguns vínculos, que tu tinha vínculos que tu fazia mais laudos, e tu teve que abrir tempo na tua agenda, até mesmo para pensar na clínica, que acho que até foi uma questão da mentoria de vocês, primeira mentoria que tu até falou não, tem que ter turnos para planejar a clínica. Sim. Como é que foi esse processo de tu, assim, tu teve medo? Como é que foi o processo de se largar para esse projeto novo e começar? Então, na verdade, até assisti a minissérie do documentário? do documentário. Legal. E aí, até quase chorei. Quando você falou que você foi, né, demitido de São Paulo, e eu me vi numa situação idêntica. Eu falei, cara, né, porque quando eu abri a clínica, qual que era a minha ideia? Né, eu abri uma clínica com ultrassom. Eu já tinha um aparelho de ultrassom, porque eu faço, né, ultrassom dermatológico, que é uma coisa bem feminina também, pra guiar procedimento, né? Hoje o povo tá preenchendo tudo, e a gente faz guiado, e faz pra identificação, né? De... Microfocada. Não, ultrassom microfocado é outra coisa, né? Pra ultrassom mesmo, da ultrassom pele. Mesmo da pele. Ultrassom da pele. Fazer infiltração. Pra pessoa fazer o mas tem um transdutor de super alta frequência, né? Isso. Aí eu já tinha o aparelho porque eu tinha comprado pra acompanhar dermatologista, né? Até, assim, foi um investimento que na época não valeu tanto a pena, os dermatologistas não usam tanto, enfim. Mas eu já tinha o aparelho de ultrassom, né? Que era um investimento mais alto, assim, e eu já tinha. E eu laudava pra uma empresa que tem uma mamografia lá em Pissarras, a 3 quadras da minha clínica. E aí eu pensei, a paciente então vai entrar em contato com a minha clínica, né, com a minha secretária, e vai dizer, eu preciso fazer uma mamografia ultrassom. Você vai lá na tal empresa, faz a mamografia, e você vem aqui, meia hora depois faz o ultrassom. Eu já laudava lá, eu tinha acesso às imagens, já laudaria mamografia e ultrassom junto, né, porque só eu laudava a mamografia nessa clínica. E aí quando eu abri a minha, eu fui desligada dessa clínica. Porque ele me viu como concorrente. Foi um banho de água fria que te deu. Ele me viu como concorrente. Eu tentei marcar algumas reuniões com ele. Ele tem, sei lá, 50 empresas no Brasil todo, assim, né? Eu tentei marcar uma reunião com ele para falar. Óbvio que eu não ia declinar do meu negócio, mas eu gostaria, né, de ter sido clara com ele. Dizer, vou abrir ali e tal. E vamos fazer essa parceria, né? Eu super empolgada, super inocente até. E aí eu abri a minha clínica, comecei a divulgar no Instagram, sei lá, no sábado, na segunda eles me desligaram. Eu laudava ressonância e mamografia ali pra ele. E aí, tipo, na segunda, quando eles me desligaram, foi tipo, putz, né? Tem que fazer agora acontecer, né? Assim, era uma renda que pra mim era interessante, ainda mais eu abrindo um negócio, investindo sozinha. E eu achava que eu precisava daquilo, assim, né? No outro dia, já tinham me oferecido um local para laudar mamografia, que eu não tinha aceitado porque eu não tinha mais tempo. Eu falei, não, vou entrar em contato com esse local. Eles falaram, não, doutora, na hora, tipo, já me deram os laudos de mamografia ali. Eu falei, beleza, né, tira um pouco do meu preju ali. E aí, né, tipo, eu acredito muito em Deus e em como ele faz todos os ajustes na nossa vida, assim. E graças a Deus que isso aconteceu, porque aí eu pude olhar pro meu negócio. Porque eu não tinha tempo pra olhar pro meu negócio, na verdade. Como eu falei, eu comecei a fazer em dezembro e eu fui inaugurar em julho por conta de não ter tempo. Essa que é a verdade, né? Muita coisa eu acabava fazendo no final de semana, eu tenho uma filhinha pequena, então aquela coisa toda, né? Enfim. Então eu consegui realmente olhar pro meu negócio e em 30 dias eu tava inaugurando. Cara, uma frase que o Rubão fala, que, cara, sempre fica na minha cabeça essa frase, que ser desligado de São Paulo foi a pior e a melhor coisa que aconteceu pra ti. E é incrível como tem momentos que acontecem coisas que... Eu falei isso aí. Tu já falou isso? Falou? Algumas vezes. Não, mas é mesmo. Porque tem coisas que acontecem, se te perguntasse assim, tu sairia desse vínculo? Não. Mas a pessoa é desligada e a gente vê essas histórias, a gente vê o Danilo contando no documentário dele também, na Olimpo, que ele também, um sócio da Olimpo, foi desligado do emprego dele. A gente vê alunos que largaram ou foram desligados de algum vínculo. E no início é um impacto e depois eles veem, cara, peraí, a água tá batendo na bunda aqui, eu tenho tempo livre finalmente, que eu não dava, eu achava que eu tinha que fazer algo o tempo inteiro, agora eu tenho tempo livre pra pensar e a coisa acontece. E era um vínculo ruim,
não era um vínculo bom. Inclusive, eu tinha conversado com o Rubão numa mentoria, que era o primeiro que eu largaria, Sim. sabe? Porque eu tava o tempo todo ali, e eu como eu falei, eu tinha essa coisa de não liberar o exame sem eu ter tudo. Então, às vezes um exame que eu liberaria em meia hora, como eu esperava os exames anteriores, aquilo... Enfim, era uma bola de neve, assim. Aí, à noite, às vezes, ao invés de eu poder ficar com a minha filha e com meu marido, eu ficava laudando. Era muito fluxo, assim. Então, enfim, era um vínculo ruim. E aí... Cara, o que eu posso dizer é que no segundo mês de clínica eu faturei o dobro do que eu faturava lá, né? Então, tipo... Lindo. Sim. E são coisas Deu que tudo às vezes certo. acontecem, que às vezes a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender o porquê que aconteceu aquilo. Deu né? 2 dias eu entendi. Sim. Foi um impacto inicial, fiquei super triste. Sim. Até pela forma como foi, assim, né? Uhum. E... Enfim, mas foi maravilhoso. Entendi. E agora estão fluindo as coisas lá. né? Aí... eu, né, radiologista e tal, eu tenho 2 públicos, né? Então, eu tenho o público que liga lá, né, as pacientes, eu faço exame sem requisição médica, né? E é tudo particular lá. Só Tudo particular. E aí eu Louco tenho... isso, hein, mano? Legal. Isso e é aí raro no Brasil. Não, né? imagina as pessoas Só, assim, né? por que eu não vou fazer no Porque convênio o meu ultrassom? porque o mais comum é o quê? Médicos cobrarem exames particulares, mas ser, tipo, num contexto da especialidade deles. Então, é tipo, é o vascular que faz Doppler, é o JO que faz a parte obstétrica, é o ortopedista, o médico do esporte que faz o músculo, aí um outro que vai fazer, sei lá, o uro pode fazer de próstata, né? Então, isso é o mais comum. Agora, serviço de radiologia 100% particular é muito raro, né? Não... E tu se disponibilizou a ser uma interface entre o paciente e o exame, entre aspas, porque Sim. os radiologistas muitas vezes eles, não fala com o paciente, dá o exame. E tem muito colega que não faz, por exemplo, ultrassom sem requisição. Eu faço, sabe? Porque eu acho que primordialmente a gente é médico. Sim, Então claro. ela vai chegar e vai dizer assim, eu queria fazer um ultrassom de abdômen. Ela vai chegar no meu consultório e vai dizer assim, o ideal pra você seria um transvaginal. Eu vou dar a opção pra ela, porque eu sou médica, eu sei o que eu vou claro, ver, lógico. entendeu? Então, tipo... Senão não você, tem muito porquê senão a você gente vira não só fazer. uma técnica de Exato. que Não executa. tem muito porquê eu não fazer um exame sem requisição, sabe? Sim. Claro, né? Eventualmente, você tem, sei lá, tumor de mama, né? Você tem isso, a gente vai precisar investigar melhor, o ideal é Então, eu já oriento essa paciente, mas não tem muito porquê, né? Mas, enfim, aí eu tinha uma questão que a gente, inclusive, discutiu, que eu tenho um médico assistente que me manda exame. E Pissarras tem uma carência muito grande, assim, por ginecologista, etc, né? E eu tinha muito ginecologista, mastologista que me mandava paciente. E aí eu tinha essa coisa, assim, né? Porque eu queria trabalhar sozinha pra não perder essas indicações. Não queria trazer ninguém pra dentro. E até porque, assim, eu tinha essa crença totalmente errada de que ninguém ia saber fazer do meu jeito, assim, né? De que, eu queria fazer daquele jeito, que eu queria dar atenção pra paciente, eu queria fazer consulta de hora em hora, tem que ser do meu jeito, né? E tinha medo de colocar um ginecologista, um mastologista lá, né? Criar essa esteira de produtos e parar de receber indicação. Então, eu tinha muito esse receio. Mas aí, mais uma vez, as coisas elas vão fluindo e a gente vai encontrando gente bacana, assim, que pensa, né? Encontrei profissionais maravilhosos que pensam como eu, que querem dar esse atendimento de qualidade. E aí, no fim, o que era consultório virou uma clínica. E aí, agora eu tenho 2 ginecologistas, tenho uma masto, tenho uma fetóloga, né? Que faz os ultrassons obstétricos. Então a gente criou isso, assim, né? De fazer o exame, de passar pela gineco, de passar pela masto, de fazer a biópsia. Enfim, a gente criou esse ecossistema, um centro assim, de saúde de referência pra mulher feminino, mesmo, né? Legal, isso é bem legal. Então, bem bacana. Isso é bem legal. E eu acho que esse tipo de estrutura, cada vez mais o mercado carece disso, né? De locais que você possa resolver de maneira rápida seus problemas, com clareza. E você não precisa necessariamente servir champanhe. Nada contra quem serve, mas a galera acha que o diferencial é, tipo, ser muito sofisticado, muito requintado. Faz o básico bem feito e aí você vai adicionando algumas camadas de experiência depois. Mas primeiro o básico bem feito, né? Porque... E o básico bem feito é o quê? É agilidade de agendamento. É você não dar 3 horas de chá de cadeira no cara. Só de você não dar 3 horas de chá de cadeira no cara, sei lá, tem clínicas gigantes aqui em São Paulo, de laboratórios de capital aberto, que eu sei que o paciente reclama que vai fazer exame e demora 3 horas fazer exame, entendeu? É loucura, assim, né? São 3 horas e quanto mais a pessoa ganha, mais isso irrita a pessoa, porque ela tá... Mas é que hoje ninguém tem 3 horas, Ninguém né, tem gente? 3 horas, entendeu? Você vai fazer... Total. E aí, assim, fazer o básico bem feito, entregar com agilidade o agendamento, cuidar e
e prezar pela hora do paciente, né? Você atender na hora que for programado. Não deixar fragmentado. Você pode até demorar no exame, mas se você demorar no exame é uma coisa. Agora, você demorar no atendimento, atender, né? Desde o ponto que o cara chega, senta ali e entra na sala para fazer o exame, aí é bem ruim, né? Então, fazer o básico bem feito já gera muito valor. E eu acho que todas as especialidades têm uma lógica parecida e similar de criar soluções, né, dentro de uma lógica de consumo que gere valor mesmo para pessoas, e isso isso é bom, é benéfico para o Brasil inteiro, porque você está cobrando, claro que você está saindo de uma coisa que não é cobrado em outras instâncias, ou é cobrado de uma maneira que a gente não enxerga às vezes, porque a gente paga com imposto, que a gente acha que é de graça, né? Não é de graça o SUS. A gente paga com imposto, é caro, tem muito desperdício, e tem muita ineficiência de gestão. O convênio é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, as pessoas vão pagar de qualquer maneira, né? Seja embutido já nos impostos, seja embutido no valor do plano de saúde, ou seja com uma parte do salário dela que ela está disposta a abrir para cuidar da saúde dela. Ou seja, gastando essas 3 horas, mais todas as horas para voltar até outro profissional, horas se preocupando, horas de ansiedade. Exatamente. Então, assim, quando a gente cria hubs de soluções, igual você está criando lá em Santa Catarina, que resolvem um problema com muita eficiência, a gente gera muito valor para a economia. É impressionante isso. Porque você está gerando emprego, você está contratando gente, você está resolvendo problemas mal resolvidos, e as pessoas estão felizes e satisfeitas com isso, e você está resolvendo desfechos muitas vezes também, de problemas graves que podem acontecer na saúde, e que lá numa atenção terciária isso daí é tipo, onerar cada vez mais o sistema, né? E tornar as coisas mais caras. Então, quando você entende um pouco de macroeconomia, você consegue ligar os pontos, você entende que, cara, você tem que cobrar porque é benéfico para as pessoas. É bom você pagar por uma solução boa. E aí eu sempre faço a provocação do Detran. O Detran parece que tá mudando, não sei, faz tempo que eu não vou lá. Mas o Detran, cara, é um lugar que, tipo, dá arrepio só de você pensar em tem que ir. Se tivesse um Detran que você pudesse pagar, tipo, um órgão oficial mesmo, assim, só que não necessariamente do governo. Que fosse mais ágil, né? Que fosse mais ágil, você pagaria, entendeu? E você resolveria muito problema, muito mais facilidade, agilidade, gastaria menos com deslocamento. A gente subestima o quanto que a gente gasta na jornada de saúde para resolver problemas. Essa que é a verdade. Então, as pessoas gastam, tipo, com deslocamento, com horas, com abstinência, com perda de produtividade, assim. É um absurdo. Então, uma das coisas que mais vale a pena investir é em saúde, porque você melhora todos esses pontos aí, entendeu? A jornada do aluno, a jornada do paciente convencional que vai fazer lá um exame. Ele tem que ir num médico que vai solicitar, ele tem que outro dia ir para um outro lugar, poder ficar umas horas. Vai demorar uma semana para laudar, ele vai ficar ansioso essa semana inteira, pensando no que pode acontecer. Se eu fosse esse paciente, eu preferia pagar. Exato, porque eu tô em Pissarras, né, que não tem nada, é pequeno. Às vezes é o quê? Um fibroadenoma? E a pessoa, eles se deslocam, né, pra Balneário Camboriú, pra Itajaí, ou pra Joinville, são as cidades maiores. Então, a nossa proposta, a gente tem trabalhado um pouco isso, inclusive, nas pacientes, Você vai, né, pra Balneário Camboriú. Você pega um trânsito de 2-3 horas. Aí você tem que pagar um estacionamento. Aí você tá lá 2-3 horas, você vai fazer um lanche, né? Você vai fazer... Então, tipo, tudo isso, você realmente a pessoa vai gastar. Um ultrassom custa, sei lá, R$170 em média, entendeu? Eu acho impressionante como tem colegas que falam assim, na minha especialidade não dá, ou na minha cidade não dá. E daí vem você, radiologista, vivendo de consultório particular no interior de Santa Catarina. Um público nichado, né? Assim, não tem público na minha cidade. Como assim? Pissarras. Então a pessoa vai falar... E público nichado, que isso também é uma coisa que eu tinha dúvida. Será que eu vou atender homem? Não, vou nichar mulher, essa questão de nichar, né? Tu falou, tu tem 2 públicos, 2 personas, 2 públicos-alvos. Como é que foi o processo de tu alinhar, assim, essa atmosfera e comunicação com esse público na tua clínica? Eu acho que foi meio natural, assim. Eu gosto muito mais de mulher, eu não gosto de atender homem. Lamento. Mas eu não gosto, assim. Eu acho que é uma coisa de sei lá, eu não gosto. Eu ia agendar meu ultrassom transvaginal, não vou mais. Não vai dar, não atendo. Não, até brinco, assim, né? Eventualmente a gente atende lá um marido, né? Que, quero trazer ele aqui fazer um abdômen. A gente faz, óbvio, né? Mas não é a nossa comunicação, né? A nossa comunicação de marketing, tudo é tudo pro público feminino, assim, né? A gente, as meninas que trabalham lá, né? Ginecologistas e tal, trabalham tudo pro público. Então, na hora de... Qual que é o nome delas?
A Dani, que é gineco, a Luane, que é afetóloga e gineco também, e a Flávia, que é a masto. Um abraço pra Dani, pra Luana pra Flávia. E agora a gente tá aí com novidades pra próxima semana com mais 2 super profissionais. Spoiler? Não pode dar spoiler. A gente deve entrar uma nutróloga e mais uma gineco pra fazer a parte de gineco íntima e menopausa. Isso é super legal. Que inclusive são minhas médicas de Balneário e de Joinville, e que são profissionais que eu confio muito, assim, que estão topando ir pra lá, então... Sim. Maravilhoso, assim, né? E é muito, muito legal isso, porque eu acho que isso é uma transformação que a gente vê nos alunos do MCP, né? Não é só sobre dinheiro, porque dinheiro, a gente sabe como a gente consegue levantar dinheiro na medicina. Se você quiser ganhar 100 mil no mês, você ganha, entendeu? Você tem que ralar, vender mas você sua ganha. alma às vezes. Mas a questão é, a gente tem diferentes níveis de capital, né? Tem o capital financeiro, quando a gente fala em dinheiro, tem o capital emocional, que é você ter um nível de satisfação com aquilo que você está fazendo e que você está vendo a transformação na vida das pessoas, que também é um tipo de remuneração. Tem o capital social, vamos dizer, que é tipo você ter tempo para ter relacionamento com as pessoas que você gosta, com família, com amigos. E você também tem um capital familiar, que é você desenvolver o seu núcleo familiar, ter atividades e ter projetos paralelos a isso. Então, eu acho que o consultório é a principal alavanca de crescimento da carreira e da vida do médico, porque ele talvez seja uma das únicas maneiras, ou talvez a mais fácil, de você encaixar na tese de todas essas esferas diferentes, né? Então, você consegue conduzir muito bem essas esferas e às vezes abrir mão um pouco de capital financeiro num curto prazo para realmente conseguir contemplar essas 4 esferas e elas crescerem juntas, né? Como que você enxerga isso? Você como mãe, né? Como esposa. Seu marido eu acho que não é médico, não, né? Seu marido é engenheiro, acho que você comentou. Como você enxerga essa dinâmica assim? E eu acho que e o fato de ser tão gostoso você ter o seu próprio espaço, porque isso é muito legal também, né? Você ter um lugar seu que você joga do seu jeito ali, né? Na verdade, até eu tenho, ou tinha, antes de abrir o consultório, uma vida bem confortável, assim, porque depois eu tenho uma bebê de 2 anos e 7 meses. E depois que ela nasceu, eu trabalho das 9 às 5. Então, eu trabalho das 9 ao meio-dia, das 2 às 5. Que é uma vida super tranquila, né? E tinha alguns períodos de home office, né? Que eu laudava os exames. E quando eu abri o consultório, isso mudou um pouco, na verdade, né? Porque aí... Antes eu atendia até às 5, agora às vezes eu atendo até às 7 no meu consultório, mas eu atendo menos, com muito mais tempo disponível, com muito mais qualidade, né? Porque eu consigo fazer essa anamnese toda, que eu não consigo fazer lá no plano de saúde. Então, em termos de tempo, digamos assim, que eu tenho menos tempo hoje. Até porque também tem essa questão de gestão, né, etc. Mas em termos de satisfação, mudou tudo, assim, né? De fazer do meu jeito, de poder realmente receber essa paciente, a gente tem um cappuccino maravilhoso na clínica. Então, assim, aquela coisa mesmo de experiência do paciente, né? De ele ser ouvido do início ao fim, assim, né? Porque... a nossa secretária também é muito querida, então já na recepção, já conversa, a paciente já é ouvida na recepção, sabe? Então, de satisfação, assim, foi um start mesmo, assim, de poder fazer do jeito, né? De ter um pós-consulta, de fazer as coisas que, infelizmente, trabalhando para outras pessoas, a gente não consegue, né? Porque você não consegue dar pitaco, muito pitaco no trabalho alheio, né? É que não são só horas trabalhadas, né? Sim. Não é só horas de trabalho. Às vezes você trabalha muito mais horas se aquilo te nutre de alguma forma. E a gente pensa, a qualidade do serviço não é só para o paciente que isso conta. Com certeza. É pra gente. Quando a gente faz um trabalho bem feito, isso toca a nossa alma, porque todo mundo gosta de fazer um trabalho que tem significado, que ajuda o outro, que tu vê, poxa, isso daqui, eu resolvi o problema de alguém hoje. E acho que nessa lógica, às vezes a gente pode estar trabalhando mais e ter menos tempo livre, mas a nossa vida tá tão mais nutrida que a gente consegue aproveitar melhor o tempo livre, porque a gente tá satisfeito. Isso, exatamente. E inclusive é uma coisa que eu compartilho com as meninas que estão lá, né? São todas médicas, então desde o começo, quando foram convidadas a ir pra Altra, eu sempre falei que era isso que eu queria delas, que fosse um ambiente para elas também, né? Não só pra gente satisfazer as pacientes, então que elas realmente fizessem parte, assim, né? De
de não serem, né, não se sentirem exploradas no seu trabalho, de serem bem remuneradas, de, né, ó, não tá bom assim, quero assado. Então tentei, né, tento todas as vezes que a gente conversa dar muita liberdade para elas também, para que elas também se sintam assim nutridas, né, de que não se sintam assim, não tem tocação de ficha lá, né? Então uma agenda cheia de paciente tem 6, 8 pacientes, né? Sim. Então elas também, eu imagino que feedback delas é de que também estão muito satisfeitas, né? Apesar de não ser só delas, né? É muito legal. Sim, isso é legal. Isso é cultura, né, que a gente fala. É o jeito que o founder, ou que a pessoa que fundou ali a empresa, ela constrói a jornada do cliente, né? Então, pô, quais vão ser os elementos que as pessoas vão sentir enquanto ela estiver aqui? Porque é muito... A jornada de consumo, pensando do ponto de vista de consumidor, a gente é muito consumidor, médico, sim, consome muitas coisas, né? Ela está muito mais relacionada a aspectos emotivos do que necessariamente racionais. Porque se você vai para um hotel, você não vai só para dormir, né? E ter uma cama e um teto. Você pode até, sei lá, ser muito espartano, dependendo do seu trajeto. Se você for ficar só, tipo, você vai chegar às 10 horas da noite, dormir e acordar no dia seguinte, beleza. Se for um negócio da casa. Se for um negócio da casa, exato. Mas pensa que você vai intencionalmente pagar mais por ter algo a mais, além de só a cama, só as coisas básicas ali que um hotel tem que oferecer. Então você vai pagar pela cordialidade, pela facilidade, pela vista, uma série de elementos que se a gente for muito espartano e pensar 100% racional, não existiria economia, entendeu? De consumo. Sim. Porque todo mundo ia comprar só o pacote básico e acabou. Só que a gente tem essa necessidade de se apegar emocionalmente às empresas, a se conectar com as pessoas que prestam serviço. Isso é normal, é natural do ser humano. Então, quando a gente pensa sobre a lógica do nosso consumidor e começa a estruturar a experiência de acordo com os nossos valores e com aquilo que a gente quer transmitir de proposta de valor de fato, que é, no seu caso, entregar um serviço que seja acolhedor para a mulher acima de tudo, pelo menos eu enxergo isso, né? Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que sim. Você enxerga que aquele sentimento que você teve na hora de construir o seu negócio, ele acaba se permeando em toda a sua estrutura hierárquica da sua empresa, e cada pessoa que vai ali, que começa a participar como uma pequena engrenagem de todo esse sistema, acaba sentindo isso e transmitindo isso também para as pessoas. Isso que é cultura, no final das contas, né? É um sistema de valores e crenças ali que o founder geralmente tem, por isso que a gente fala que a cultura é top-down, vem de cima para baixo, que você consegue transmitir para as pessoas, para os colaboradores, para os sócios, e o paciente acaba sentindo, né? O cliente acaba sentindo. E o contrário, como você falou, é verdade. Você não consegue, se você é a engrenagem daquele sistema maior, dentro de um convênio, de uma clínica que já existe, e essa cultura não respira esses sentimentos que você quer transmitir para o paciente, você sozinho não vai fazer verão, entendeu? Sim. E você vai ter dificuldade, entendeu? A não ser que você consiga ter acesso lá em cima e mudar o mindset ali do fundador. Mas é difícil, a gente sabe que isso é difícil, né? É justamente o caso da Camila, de ela estar trabalhando na empresa, ela gostava de trabalhava lá, mas ela gostava de ver todos os exames da paciente, porque tu já gostava de fazer algo diferente, tu não queria só laudar um exame. E por ter essa necessidade, tu sofria porque tu pensava, eu vou então vou separar um tempo em casa para fazer isso. Então, poxa, é um trabalho que drenava. E acho interessante, eu estava vendo esses dias uma estatística que 60 a 80% dos pacientes, após passarem consulta, não tem uma boa adesão ao tratamento, aos medicamentos, ao que quer que seja. E daí eu fico me perguntando até que ponto essa forma de fazer medicina convencional, ela realmente sai mais barato, ou se isso sai mais caro no final das contas. Porque um paciente que tu pode sentar com ele, acompanhar toda a jornada, a chance de ele aderir extremamente maior. E aí se resolve com uma consulta ou um exame, né? Porque às vezes o paciente não adere ou não faz, em 3 meses volta e faz 4, 5 consultas por ano, né? Pra tentar resolver. Enfim. É bem legal isso aí. Eu tenho uma história de uma paciente que passou comigo uma vez, e ela foi uma das poucas pacientes ao longo desses 3 anos e meio, 4 anos de Olimpo, que eu já faço ultrassom, que não quis fazer comigo. Talvez tenha sido a única, eu acho, porque o resto sempre quis fazer comigo. E aí ela foi no Fleury, aí ela voltou, tipo, uma semana depois a secretária mandou mensagem e falou, não, ela marcou o exame.
Falei, como assim marcou? Ela falou que ia fazer Fleury. Aí, quando ela voltou, ela falou, não, fiquei lá 1 hora, 2 horas lá no Fleury, lá chegou a radiologista, ela falou que não sabia fazer músculo. Ah, meu Deus. Pô, daí é difícil. Juro por Deus, cara. E assim, ela foi sincera ainda. Eu falei, graças a Deus que ela falou pra você. Não julgo, porque eu não faço. Então, mas graças a Deus que ela falou que não consegue, Sim. porque tem radiologista que fala que faz, e aí ele vai copiar a máscara, entendeu? Sim. Ctrl-C, Ctrl-V, e mete um laudo lá, tipo, meio... sim. E aí não resolve sua vida. E aí, quando você começa a enxergar que realmente você consegue plugar soluções que são escassas no mercado e ainda se adiciona camadas de experiência, você entende que o consultório vai parar em pé, não tem como não parar. Porque a população é carente de bons serviços e tá disposta a pagar. Não é que a galera não tem dinheiro, a galera tem, mas é que a galera preza muito pelo seu dinheiro, que como todo bom brasileiro, a questão não é o quanto que aquilo custa necessariamente. A questão é, isso aqui vai entregar algo que vai estar alinhado com a minha expectativa, né? É isso. Né? A gente tem atendido, né? Tem essa questão de reembolso, mas a gente tem atendido vários pacientes lá que tem planos que não tem reembolso e mesmo assim estão optando por fazer lá com a gente, porque já conhecem, né? Porque as meninas que estão lá também são conhecidas na região, então já conhece. A Dani, por exemplo, que é ginecologista em Joinville e tá indo pra lá, né, quinzenal. Então, ela tinha muita paciente que ia de lá pra Joinville. E, poxa, não, a Dani tá aqui, então vou consultar aqui, né? Então, assim, facilita mesmo a vida, essa coisa de correria diária, enfim. Em cidade muito pequena é muito comum isso. Vários alunos nossos são de cidades pequenas, né? E aí a galera começa a apresentar um serviço que é diferente de tudo que é oferecido naquela cidade pequena, né? Que é só diagnóstico e tratamento, aquela coisa mais fria, rápida e rasa, né? E aí as pessoas começam a parar de migrar para resolver problemas em polos maiores e resolver lá, porque ninguém quer necessariamente viajar só para cuidar da saúde, entendeu? Você quer viajar para curtir, sei lá, para ir em restaurante, hotel. Agora a saúde acabou que tem muito turismo de saúde no Brasil, mas não porque as pessoas gostam de fazer turismo de saúde. Precisam, às vezes um outro deve gostar, né? Sei lá. Mas é porque precisa, né? Porque precisa procura, e né? confia mais, entendeu? E por que precisa e confia mais? Porque às vezes as marcas em São Paulo, tanto de hospital, como clínicas, como médicos particulares, eles já estão fazendo isso há um certo tempo, entendeu? Por isso que o mercado é mais amadurecido em São Paulo, entendeu? Pois é, e tem por isso gente... os preços são mais caros também. Tem gente que fala assim, em São Paulo, eu já ouvi muito isso. Não, isso daí só funciona em São Paulo. Em São Paulo é fácil, em São Paulo tem mercado. E no MCP a gente tem visto ao longo desses anos que tem muita gente que, cara, quebra a lógica de todos os outros. Tem sido legal que a gente tem até usado de exemplo para quando alguém fala assim, na minha cidade não dá. Não, mas deixa eu te falar de fulano. A demanda, ela vai surgindo, inclusive, né? Tipo assim, por exemplo, não tem demanda para mastologista aqui. Não tem porque não tem, entendeu? De repente tem mastologista, então vai começar a ter demanda. As pacientes, elas migram, exatamente, elas migram porque não tem. Então você cria... Eles nem sabem, né? Tipo assim, é aquela coisa, né? De interior, tipo, a sua tia já faz lá, sua mãe já faz lá, e já vai lá. Tem então, muito já isso. Já 3 horas pra fazer. Tem muito isso. Então, a ideia agora é a gente trabalhar muito isso de falar que tem lá, né? E aí eu acho que vai ser uma coisa... Espero que seja uma coisa muito natural, assim, né? De que as coisas legal vão acontecendo. Pô, mas trocação de ficha, legal. Eu sou bastante fã da radiologia, imagem, eu estudo bastante. Recentemente eu abri um curso, né? Não sei se já falei, não toca ficha aqui. Não sei. De músculo esquelético e tal. Arrasou. É bem legal. Eu gosto de ensinar também ultrassom, imagem e... Eu até fiz uma pergunta meio... O Matheus tá no curso, na primeira aula. Quem que inventou o ultrassom? Eu fiz essa pergunta lá. Ah, meu Deus. E daí, não, pior é que tem outros professores na pós também. O Rubem tá trazendo professores especialistas em cada articulação e tal, pra dar aula, também dar aula. Então tá tendo essa soma. Muito legal. Daí ele pediu pro cara que era outro especialista em ultrassom, ele olhou pro cara, e aí, quem que inventou? E o cara ficou assim... É que a resposta não é tão óbvia assim, mas foi os golfinhos. E o cara, ele ficou... O outro ficou assim, ficou pé da vida, porque assim, tipo, porra, cara, golfinho, cara. Foi o doutor sei lá quem. Ai, gente, porque esse é o tipo de coisa que só sabe quem dá o curso, né? Não, na verdade, é uma tecnologia baseada na comunicação. Ecogeolocalização, sei lá como é o nome específico disso, né? Dos golfinhos, porque eles emitem aquele som lá característico deles. Pra se encontrarem. Porque, tipo, eles causam um distúrbio de onda, né? No meio que eles estão, que é a água.
E aí aquilo lá bate e volta, entendeu? E é o princípio do ultrassom, é isso, né? Aquilo lá é uma reverberação do comprimento de onda ali que você tava usando. Me convenceu. Exato. E aí eles conseguem detectar peixes até 70 metros de distância pequenos, assim. Com esse ultrassom que eles têm aí. Isso aí, bacana. Que na verdade não é um ultrassom, é um som mesmo, de fato, né? Porque você consegue ouvir. É ultra porque a gente não... É uma frequência. Já foge, é uma frequência que a gente não é audível já pra gente, né? Mas são alguns dados interessantes aí da sonografia aí, que eu sou fã. Pô, legal, Camila. Conta um pouco mais, pessoal, como que o pessoal te encontra aí nas redes aí, os seus arrobas aí da vida. Sei que você produz conteúdo também bastante pra mulherada. Na verdade, agora a gente tá focando mais na Altra, né? O nome é Altra, com U, né? De audição. Altra Mulher. A-U-L-T-R-A. Não, Altra. A-U-T-R-A. 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 Isso, Altra Mulher. Altra Mulher. Altra Mulher, no nosso arroba. Eu acabo, agora que a gente tem... Antes eu tentava criar um pouco de conteúdo, né? Falando um pouco da radiologia. As mulheres têm muita dúvida, né? Que confundem muito mamografia e ultrassom. Então, eu sempre trabalhava um pouco isso no meu perfil pessoal, assim. Mas aí agora, é uma coisa que eu gosto muito. Você está com mamografia lá? Então, agora tá nos projetos, né? Porque, na verdade, como eu tinha essa clínica que eu, né, pretendia. Mas, num projeto... Vocês estão com ultrassom só por enquanto? A longo prazo, a gente tá com ultrassom, mas a longo prazo eu tô pensando aí numa mamografia, numa densitometria, né? Que faz muito parte dessa rotina da mulher pós-50. E Eliette, o nome da mulher que te inspirou, né? Eliette Canel. Tá, e assim, pra que você seja a Eliette de alguém, o que você diria aí pro radiologista que pensa em fazer consultório particular? Que recado tu teria pra dar pra essas pessoas? Então, eu acho que a gente tem que partir desse princípio de que a gente é médico, né? De que a gente não é um simples executor de exames ou fotógrafo, como a gente brinca, né? E você se interessar realmente pelo teu paciente, você entregar o que o médico assistente está procurando no exame, eu acho que isso já é um diferencial. Não deveria, porque eu acho que isso é muito básico, mas isso já é um diferencial. E naturalmente você se destaca, porque o médico assistente, quando ele recebe um laudo resolutivo, ele vai te indicar. E aí é uma bola de neve, assim, né? Você acaba recebendo muito paciente, você acaba recebendo muito direcionamento de médico assistente, porque ele sabe que o teu laudo, ele é direto, ele é conciso, ele é seguro, entendeu? E o paciente também, né? Você dá atenção pro paciente, principalmente no ultrassom, né? Os outros métodos você acaba não tendo muito contato com o paciente. Mas eu acho que isso, assim, de você de repente... Poxa, será que eu valorizo isso aqui? Então, de repente, pega o telefone e liga pro paciente, sabe? Não cai a mão, né? Tipo, dá trabalho, dá um pouco mais de trabalho. Mas eu acho que é o nosso papel como radiologista, né? E, cara, abrir consultório, eu acho que dá certo, entendeu? Talvez se eu tivesse sozinha ali no ultrassom, apesar de ter tido uma recepção maravilhosa, assim, das minhas pacientes nesses últimos meses, talvez eu não estaria tão satisfeita quando tento colocado outros serviços, assim, né? Mas eu tô muito satisfeita. Então, eu acho que uma dosezinha de coragem e de fazer bem... Sim. Eu acho que dá certo. Baita dica. Muito bom, muito bom. Acho que é isso aí, pessoal. Acompanhem aí a gente no Spotify, tá? Liguem as notificações. Toda quinta, 7h30 da manhã em ponto, a gente está ao ar. Está no ar, né? Avaliações 5 estrelas. Avaliações 5 estrelas. Deixa eu só checar quantas avaliações a gente tem aqui. Você avaliou já, Camila? Tem que avaliar, hein? A galera segue. A gente tem 1.400, 1.500 audições por semana e tem só 300 avaliações. Tá na avaliação número 999. Seja o milésimo. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vou avaliar, então. Estamos com 284. Avaliem aí. Acompanhe no YouTube também, a gente tá no YouTube. E aqui na descrição do Spotify, tanto do YouTube, tem um link aqui para você preencher o formulário, se você tem interesse, se você é médico especialista, em fazer parte do MCP Mentoria, né? A Camila continua aqui, nossa aluna, né? Ainda tem um tempinho aqui na jornada com a gente. E com certeza vai ser um prazer conversar com você e, enfim, para quem vier aqui do Toca Ficha, ter uma condição especial aí. Só falar com o Mateusão aí, que é nosso... Me dá um alô. É nosso gerente de apresentação do produto. Beleza? Camila, muito obrigado. Acho que foi uma tocação de ficha bem legal aí. E para os radiologistas que estão ouvindo, saiam da caverna. Não fiquem na caverna.
se mexam, porque eu acho que tem muito espaço para gerar valor em toda a cadeia produtiva da saúde, não só nos exames, no assistencialismo e fazer essa... E pensar que, no final das contas, eu acho que o grande aprendizado não fique só numa caixinha ali, não se rotule tanto e explore outras possibilidades aí dentro do sistema da saúde. Fechou? Obrigadão, valeu. E valeu, Matheus. Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu. Até a próxima.